faço é justamente apresentar a você as formas de se empreender. Então, como empreender nos dias atuais? Então, é possível empreender da seguinte forma, né? Através do intraempreendedorismo, que é ser um empreendedor, uma intraempreendedora. É aquela pessoa que trabalha no setor público ou no setor privado e que literalmente veste a camisa do time, né? Então, quem é o empreendedor, quem é a empreendedora, quem pode ser, né? É o servidor público, a servidora pública, a empregada, empregado ou colaboradora, colaboradora de empresas privadas. Qual é o perfil de um intraempreendedor, de uma intraempreendedora? É aquela pessoa que literalmente veste a camisa do time, que tem a capacidade de analisar cenários, ou seja, ela, ao entrar num determinado local, ela logo percebe, né, as questões que estão colocadas naquele ambiente, quais são os problemas, quais são os pontos positivos, os pontos fortes e como que ela pode se posicionar e contribuir da melhor maneira possível. É também aquela pessoa que tem uma visão sistêmica, então ela percebe, né, que existe algo que vai para além da sua função e como que ela pode então contribuir dentro dos processos, e também uma elevada capacidade de criar soluções, ou seja, né, de encontrar aí saídas para o dia a dia dessas instituições, seja as empresas privadas, seja as organizações públicas, certo? E aqui eu trago como exemplo para você, Lucas, o Serginho, ex-líbero da seleção brasileira de vôlei, que participou das últimas Olimpíadas aqui no Brasil, que considero um exemplo interessante de intraempreendedor, ou seja, é aquela pessoa que utilizou todos os seus recursos emocionais e racionais para lidar com um grande desafio, que era chegar às finais nas Olimpíadas dentro da sua categoria e ainda mais contribuir de uma maneira significativa para a retomada do time brasileiro, que começou perdendo e finalizou como grande campeão. Ele foi literalmente aquele cara que vestiu a camisa do time, que conseguiu encontrar estratégias super racionais e lógicas para justamente criar novas jogadas, eram imprevisíveis, e deu todo o suporte emocional para o time a partir da sua experiência e também da sua capacidade de equilíbrio, certo? Então ele é um exemplo claro de um intraempreendedor e que através das suas atitudes, das suas habilidades, das suas competências conseguiu auxiliar o seu time da melhor maneira possível e sair como um grande vencedor, reconhecido inclusive pelas suas características empreendedoras que fizeram a diferença. Tem o empreendedorismo de negócios, que é o mais conhecido, que é o mais comum. Quem empreende nos negócios? Aí sim surge a figura do empresário, a figura da empresária, que tem o seguinte perfil, né? Que é a pessoa com capacidade de analisar cenários, a partir dessa análise identificar necessidades que podem se transformar em oportunidades de alto impacto, criar ideias a partir justamente dessa identificação de necessidades, problemas e dores, que topa correr riscos calculados, de fato ela tem esse ímpeto e consegue criar, né, um passo a passo desse processo e que tem como foco final o lucro, que é algo importante que quem empreende no mundo dos negócios não pode perder de vista. Aonde isso se dá? No mercado formal das empresas privadas, que estão segmentadas da seguinte forma: a microempresa individual, a microempresa limitada ME, a pequena empresa, a média empresa e a grande empresa conhecida como indústria. E por fim, o empreendedorismo social, que também, né, pode ser entendido como empreendedorismo socioambiental. E quem pode empreender nesse setor? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. A gente tem aí uma série de ONGs, de fundações, de associações dedicadas justamente a atender demandas e necessidades
que são do âmbito social ou do âmbito ambiental. Qual é o perfil, então, de quem empreende no social? É aquela pessoa, então, que tem capacidade, aquele empreendedor que tem capacidade de analisar cenários e contextos e, a partir dessa análise, identificar necessidades que podem se transformar em oportunidades, justamente desenvolvimento de projetos de alto impacto de transformação, seja social, seja ambiental. É também aquela pessoa que tem uma vontade muito grande de promover mudanças, de promover transformações, através justamente de projetos. Esses projetos, então, estão embasados em dados quantitativos e qualitativos, também uma análise de contexto, e a partir daí apresenta, né, uma estrutura de intervenção, um corpo de pessoas então capacitadas a tocar em frente o projeto e um orçamento então necessário para desenvolvimento do projeto e a geração de impacto. Aonde que isso se dá? Em toda a sociedade, mas principalmente em segmentos associados a situações de risco. Então, deficientes físicos, idosos, crianças, adolescentes, pessoas de baixa renda, questões de gênero, questões de cor, raça, etnia. Então, são aí esses públicos que a gente encontra super associados aí às iniciativas de empreendedorismo social e também iniciativas de empreendedorismo socioambiental. E aqui eu trago como exemplo para você, Lucas, o senhor Ingo. Ele mora hoje numa cidade super pequena, lá do interior de Minas Gerais, e dentro da sua perspectiva, das suas necessidades, ele criou então essa solução interessante de geração de luz a partir do sol, da captação da energia solar, da luz solar. Então ele é dono de uma pequena oficina mecânica numa cidade onde é recorrente a falta de luz durante o dia, e isso começou a impactar os seus negócios diretamente, pela dificuldade justamente de consertar os carros e entregá-los nos dias combinados com seus clientes. E aí, de muito pensar e muito testar, ele chegou a esse protótipo, ou seja, ele teve a ideia de colocar, né, em furos nas telhas do seu galpão, da sua pequena oficina, garrafas PET com água, um pouco de água sanitária, e aí a partir disso então ele conseguiu gerar luz, ou seja, a luz solar incide na parte superior da garrafa e transfere aí luz para a parte inferior. Com o tempo esse projeto se sofisticou, hoje ele tem uma luz LED implantada dentro dele e assim consegue gerar luz tanto durante o dia como à noite. Hoje esse projeto beneficia milhões de pessoas, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, principalmente aqueles com poucos recursos hídricos, certo? Então, esse é um exemplo de um projeto de baixo custo, de alto impacto social e também de impacto ambiental. Ok? Então vamos lá, seguir adiante. Algumas dicas interessantes, então, profissões e tendências para os próximos anos e também possibilidades de se empreender. Então a gente tem um especialista em cloud computing, aquela pessoa então da área de sistemas, de ciência da computação, que hoje atua diretamente com arquivos em nuvens, principalmente em grandes empresas ou prestando serviço para grandes empresas, relacionada à área da segurança. Temos aí diretor de inovação, algo que apareceu muito fortemente tanto em instituições públicas como grandes empresas privadas, justamente focado no desenvolvimento de soluções para problemas reais do dia a dia. Curadoria digital, programador de realidade virtual aumentada, gestão de resíduos, que é uma grande tendência, inclusive no estado de Santa Catarina, principalmente relacionado a empresas de alimentos, têxtil, química e construção civil. Tem a nanotecnologia, que hoje atua em diversas áreas do conhecimento, a biotecnologia e o coordenador de terceirização offshore, uma tendência na sua área de sistemas de informação, aquela pessoa então que vai coordenar diversos profissionais para desenvolver um projeto de ponta, e esses profissionais não estão
morando no mesmo lugar, não moram no mesmo lugar, não trabalham dentro de um espaço físico, o trabalho se dá no âmbito virtual e a coordenação se dá toda no âmbito virtual. Então vamos lá mais um pouquinho para a gente ir finalizando e para pensar. A partir de tudo que eu coloquei para você, qual será o perfil de profissional que será mais solicitado nos próximos anos, seja ele atuando de maneira empreendedora ou intraempreendedora? Vamos lá. É aquele que realmente tiver uma maior flexibilidade. Flexibilidade para incorporar novos conhecimentos, flexibilidade para realmente encarar novos desafios, para ocupar novas funções, para fazer coisas novas, para propor soluções para problemas reais. Para isso também é preciso ter uma capacidade muito grande de reinvenção, ou seja, perceber que o seu conhecimento ele pode ser ampliado, ele pode ser aumentado, né? Então, a empreendedora, ela precisa estar sempre agregando novos conhecimentos para reinventar aquilo que ela já sabe, aquilo que ela criou, aquilo que ela já desenvolveu. E para pensar mais um pouquinho na sua concepção, como serão os celulares daqui 25 anos? E será que a gente ainda vai ter esse aparelho em nossas mãos? A resposta, então, é que provavelmente não teremos mais celulares em 20 anos, em 25 anos. Não esse aparelho que nós temos nas nossas mãos hoje, porque a tecnologia é dinâmica, a vida social é extremamente dinâmica e a capacidade inventiva do ser humano também é muito intensa. Basta aliar criatividade com conhecimento e oportunizar as coisas que a gente vive no nosso dia a dia, ok? Então, eu finalizo a aula de hoje. Obrigada. Questões e dúvidas você pode me achar pelo gilgrigoli@yahoo.com.br, mas hoje eu já prefiro utilizar o Gmail, que é juliana.grigoli@gmail.com, que é por onde eu vou enviar os materiais para você, tá certo? E aqui então sugestões de vídeos interessantes que facilitam a compreensão e a fixação desse conteúdo que eu passei aqui para você. Ok? É só acessar esses links que você já então pode assistir esses vídeos, tá certo? Também quero destacar que vai ser encaminhado junto com os arquivos um exercício, uma atividade de fixação e também uma forma da gente comprovar que você viu o vídeo, que você acessou os materiais, que vai comprovar a sua frequência, tá? E aí eu peço que você envie para o meu e-mail juliana.grigoli@gmail.com.br. Tchau, tchau e até mais.